E para que você possa aprender o princípio da inversão de dependência no front-end e nunca mais esqueça, a gente vai ver aqui na prática. Eu tenho um projeto real, bem parecido com o que você vai encontrar no dia a dia, no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma API REST que está me retornando uma lista de usuários, e a gente tem algumas propriedades. Eu estou conectando essa lista de usuários nesse meu componente useList, que é essa lista que vocês estão vendo aqui, através de um hook. Esse hook, né, internamente a gente já vai ver, ele está buscando essa lista de usuários da API e está me mostrando aqui. E o nosso projeto ele está relativamente organizado, né? Você pode reparar que eu separei a minha lógica de buscar esses dados na minha API, de gerenciar o cache, fazer aqui o parse, né? Ou seja, o mapeamento da interface da API para a interface do meu código nesse hook customizado. Então, inclusive aqui a gente está aplicando um princípio do Solid, que é o princípio Single Responsibility Principle, né? O princípio da responsabilidade única, onde a gente está isolando essa responsabilidade de pegar, de tratar esses dados nesse hook customizado. Mas o princípio que a gente vai ver hoje é o princípio da inversão de dependência. E a gente vai ter uma definição formal, digamos assim. A gente vai falar um pouco também de Clean Architecture, como isso aplica aqui na Clean Architecture e como você pode trazer esses conceitos também para o front-end. Mas como é um conceito bastante complexo, é melhor a gente começar aqui na prática e eu vou fazendo o link com essa parte mais teórica ao longo do vídeo. E a primeira coisa para que a gente possa entender e nunca mais esquecer o princípio da inversão de dependência é a gente entender o que de fato é uma dependência. A forma mais simples de você visualizar isso, principalmente em aplicações front-end, é você olhando para a sua importação. Então, tudo que o seu código aqui está importando, ele é uma dependência, né? Então, no caso aqui, o nosso código, o nosso caso de uso que a gente chama, ele depende do User Query, ele depende desse HTTP Client e ele depende dessa User API. E o nosso código, ele sempre vai ter dependências, não tem nenhum problema em a gente ter dependências no nosso código. O problema é quando a gente depende de implementações concretas. É justamente por isso que o princípio da inversão de dependência diz que módulos de alto nível não devem importar nada de módulos de baixo nível. Então, quando a gente fala, né, de módulo de alto nível e módulo de baixo nível, a gente está se referindo a Clean Architecture, onde os módulos de alto nível são esses módulos mais internos, ou seja, as nossas entidades, os nossos casos de uso, e os módulos, né, de baixo nível são os detalhes de implementação. No caso aqui, por exemplo, o teu banco de dados, uma external interface, né, uma interface externa. No nosso caso, o nosso HTTP client está conectando a nossa API, é como se fosse aqui, ou talvez fazendo aqui um paralelo, o nosso repositório, o nosso banco de dados e também uma interface externa. E para a gente entender melhor ainda como esse conceito pode ser aplicado aqui dentro de módulo mais interno, módulo mais externo, eu peguei alguns atores, algumas partes do nosso código que a gente utiliza, eu vou classificá-las dentro, né, desses círculos aqui da Clean Architecture. Então, se a gente pegasse o nosso type user, é como se fosse a nossa entidade, tá? Então, né, se a gente for olhar dentro do nosso componente, o nosso user list, tá bom? Ele retorna uma lista de usuários que está sendo utilizada aqui para mapear o meu card, tá? E esse user, ele é um tipo que ele foi definido internamente pelo meu app, tá? Então, ele é nossa entidade. Apesar de, no caso aqui, a gente não ter nenhuma regra de negócio em cima dele, porque a gente está no front-end, a gente pode considerar ele nossa entidade. O nosso user find all, ele é como se fosse o nosso caso de uso, né? Que ele chama de application business rule, ou seja, é como se fosse uma regra de negócio só que dá aplicação. Nesse caso, a gente está buscando esse dado e a gente está aplicando uma regra básica. No caso aqui é somente uma regra de conversão, então a gente está passando, né? Se eu for olhar novamente a nossa API, ele retorna o meu tipo um pouquinho diferente, então eu estou convertendo para um formato que é mais conveniente para o front-end. Então a gente pode colocar esse nosso user found all dentro do nosso use case, é como se fosse um caso de uso. O nosso HTTP client get, ele fica aqui na camada mais externa, tá? Então, como se fosse aqui nessa camada de frameworks e drives, porque ele é um detalhe de implementação, né? Então, tá bem próximo aqui do que seria o nosso banco de dados dentro desse nosso desenho. E o nosso User API, ele fica aqui dentro também, tá bom? Ele fica nesse último círculo porque ele é uma interface externa, tá bom? Então, se a gente for poder desenhar um gráfico aqui das nossas dependências, um conceito bastante importante também dentro, né, do princípio da inversão de dependência é o conceito de dependência de código e fluxo de controle. Então, se a gente, né, olhar primeiro aqui o fluxo de controle, essa seta, tá dizendo que o meu user find all, que é o meu caso de uso, ele está dependendo, né, ele está controlando, digamos assim, o meu user API, a minha interface e o meu HTTP client. Por quê? Porque eu estou utilizando ele aqui, né? Então, o fluxo de controle do meu código está indo nessa direção. E a dependência de código, ela está indo nessa direção também. Por quê? Porque para que meu user find all ele possa existir, né, eu estou dependendo do meu user API e eu estou dependendo do meu HTTP client. Eu também estou
dependendo do meu user query, mas eu não desenhei aqui para ficar mais fácil, tá? Só essas duas dependências aqui que a gente tem. E para que a gente possa remover essa dependência e fazer com que o nosso código ele fique de acordo com o princípio do Solid, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender de fato qual é a real necessidade, a função do nosso user find all. Então, para fazer essa inversão de dependência, eu vou aplicar um padrão que é bastante conhecido no mundo do back-end, mas a gente pode aplicar também no front-end, que é o padrão repository. E aí, não presta tanta atenção assim na estrutura de pasta, porque isso vai depender de um projeto para o outro, mas eu vou colocar aqui dentro da minha pasta domain, no caso a gente está falando de usuários, é uma lista de usuários, eu vou criar uma interface que eu vou chamar de iUser repository, tá? E por que repository? Repository pensa em qualquer coisa que possa buscar os dados para você, seja um banco de dados, seja uma API, ou pode ser até mesmo um repository local, um banco de dados em memória, digamos assim. Então eu vou definir essa interface aqui, né? Eu vou chamar essa interface user repository e eu vou definir alguns métodos para essa interface, tá bom? O primeiro método que eu vou definir é justamente esse método aqui que a gente quer, que é o find all, que a gente está utilizando aqui dentro, tá bom? E obviamente esse método ele vai me retornar, né, uma lista com a minha interface que eu já tenho, que eu estou definindo aqui dentro, tá bom? Esse método, né, a minha interface, deixa eu voltar aqui, a minha interface, ela não pode depender de nada externo, né? Se a gente voltar aqui, ó, para o nosso Clean Architecture, a seta de dependência do código, ela vai para dentro. Então, o meu use case, ele pode depender da minha interface, ó, o meu user all, ele pode depender dessa minha interface, e as minhas partes externas, elas podem conhecer essa minha parte interna, mas não o contrário, tá? Então, justamente por isso a gente chama de princípio da inversão de dependência, porque a dependência do nosso código, ela está no sentido contrário do fluxo de controle. Enquanto a minha entidade, meu use case, ela está controlando essas partes externas, ela não depende desse código, ao contrário, esse código que depende dessa parte interna, tá bom? Então, eu vou exportar essa minha interface e o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu user find all e aqui, né, quando a gente fala de versão de dependência, a gente fala também de injeção, né? A gente tem que injetar essa dependência de alguma forma. E aqui, por exemplo, a forma mais simples de eu fazer seria injetar por parâmetro, tá bom? Então, dentro do meu user find all, eu vou receber um user repository, que é essa interface, tá bom? E ao invés de eu chamar o meu HTTP client, eu vou chamar diretamente o meu user repository, né? A IA colocou aqui para mim, que foi até muito rápido, eu já vou colocar aqui o meu find all. Inclusive, eu não preciso mais fazer esse parse. Por quê? Porque agora o meu repository ele vai me retornar justamente aqui o dado que eu preciso, tá bom? Então eu posso remover isso aqui, tá? E aqui no caso, só por conta do React Query, isso pode ser, né, talvez seja um undefined, né, aqui um vazio, então eu posso colocar, né, para no caso aqui, né, ele retornar um array, mas é basicamente isso que eu preciso, tá bom? Então, se eu vir aqui agora no nosso user list, repara que no caso, né, agora eu preciso injetar essa dependência. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova pasta dentro do nosso projeto, que eu vou chamar de infra, essa pasta, tá? Infraestrutura. E aqui dentro eu vou criar um repository que vai implementar essa interface que a gente acabou de criar. No caso, né, geralmente a gente dá um nome significativo seguido de repository. Então aqui no caso poderia ser API repository, HTTP repository, fica a seu critério. Eu vou chamar de API repository, tá? Que fica mais fácil da gente reconhecer. E eu posso implementar isso de diversas formas, um conjunto de funções, uma classe, mas no caso aqui, como a gente está falando de Solid, né, geralmente a gente acaba implementando isso utilizando uma classe, tá bom? Então, obviamente, né, se eu for olhar aqui, né, eu estou implementando, preciso importar aqui, tá? E agora, né, se eu colocar aqui, ele vai pedir para eu implementar esse find all. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse nosso HTTP client, né? Então, aqui ele está dentro desse API, eu vou importar, digamos assim, diretamente, tá bom? Sem nenhum problema aqui. A gente pode melhorar isso depois, mas basicamente o que eu vou pegar aqui, ó, como se fosse user, e eu vou importar o meu HTTP client e eu vou fazer aquela conversão ali que a gente pediu, tá bom? Que a gente fez ali anteriormente. Obviamente eu preciso colocar essa função como assíncrona, tá bom? Eu vou importar, tem um erro aqui. Eu vou exportar essa nossa classe, tá bom? Estou exportando a minha classe e estou fazendo essa inversão aqui. Outro padrão que geralmente a gente pode aplicar, e aqui eu vou trazer mais um padrão em cima desse, é o padrão adapter, tá? Que a gente fala. Então, muitas vezes quando a gente fala de inversão de dependência, a gente acaba aplicando esse padrão adapter também. Então, eu posso criar rapidamente aqui uma que eu vou chamar de API adapter. .ts. E aqui no caso, só para a gente variar, ao invés de ser uma classe, eu vou criar um conjunto de funções que eu vou chamar de API adapter, tá? E
E aqui que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que eu vou chamar, né, to domain, né? Tô convertendo ali para o meu domínio. E nesse caso, essa vai ser a nossa conversão. Eu vou exportar o meu API adapter. Então, no nosso user aqui, eu posso simplesmente retornar o meu data, o meu map, chamando esse API adapter para retornar esse meu usuário. E agora a gente tem essa nossa implementação que a gente pode utilizar nosso user list. Então eu poderia vir aqui, né, instanciar diretamente, igual ele está sugerindo, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou voltar para cá e na real, né, só para a gente ficar com o nome um pouquinho melhor, eu vou chamar isso aqui de API, vou chamar de API User Adapter, User Repository, porque a gente pode ter um repository para cada interface. Então no caso a gente pode ter sei lá, se a gente tivesse um category, se a gente tivesse outras entidades dentro do nosso código, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Né, eu vou criar, né, uma pasta repository, vou chamar de API repository, só para a gente organizar um pouco melhor o nosso código, porque a gente vai criar outro repository aqui, tá bom? E aqui dentro eu vou criar, aí sim, né, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de API repository.ts, e aqui dentro eu posso concentrar diversos repositórios que eu tenho dentro do nosso app, tá bom? Eu vou criar só mais uma interface aqui que eu vou chamar de repositories, que vai ser mais ou menos aqui como se fosse a concentração, né, dos nossos repositórios. Então, no caso, eu vou ter um user repository, no caso eu só tenho um repositório, tá? Mas eu poderia ter mais, né? Se eu tivesse uma entidade chamada category repository, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui é já preparando o nosso app um pouco para escalabilidade, tá? Então, eu vou exportar essa nossa interface aqui, repository, e dentro, né, aqui dentro, o que eu vou criar? Eu vou chamar de export const API repository, e a gente vai implementar o nosso, né, instanciar o nosso API repository. Então agora o nosso API repository ele está pronto para ser utilizado aqui dentro, né? Então se eu for ver aqui a minha página, obviamente, né, ela não vai carregar porque, enfim, eu não estou fazendo a chamada, eu não tenho essa dependência. Então aqui agora eu vou importar o meu API repository, eu vou passar o meu user repository e agora a minha lista está carregando. Então se eu voltar aqui para dentro do nosso caso de uso, o nosso user find all, repara que eu removi já duas dependências externas. Eu não tenho mais a minha dependência no meu HTTP client e eu não tenho mais a minha dependência no meu user API, tá bom? Então a gente acabou de aplicar o princípio da inversão de dependências e injetamos essa dependência através, né, no caso aqui utilizando o hook dessa propriedade e desse repositório. Então você aprendeu o princípio da inversão de dependência, aprendeu a como injetar uma dependência e também de cara aqui aprendeu um outro padrão que é o padrão repository. Ah, Lucas, mas toda vez que eu for implementar eu vou ter que ficar passando esse repository. No caso, né, se eu for olhar, no caso o meu user list ele ainda está importando o meu API, então meio que eu só removi, né, essa dependência aqui para um outro lugar. Essa não é a melhor forma da gente injetar, né, uma dependência no projeto React. A gente já vai ver como é que a gente pode melhorar ainda mais essa injeção de dependência, mas só para te provar aqui que esse padrão ele é bastante poderoso, a gente vai criar outro repositório. Então eu tenho essa pasta data que ela tem basicamente uma lista, né, de usuários mocados. Então acho que deixa eu importar corretamente. Tem uma lista aqui de usuários mocados e o que a gente vai fazer? Eu vou chamar, né, eu vou criar uma nova pasta aqui que eu vou chamar de in-memory repositories, ou seja, né, um repositório aqui em memória. E a gente vai seguir a mesma estrutura que a gente tem aqui dentro, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar, né, o meu arquivo in-memory e aqui eu tenho que botar o nome da minha entidade, que é user. Eu sei que ficou um pouquinho grande, tá? Mas isso é normal, tá bom? Eu vou chamar de in-memory user repository. Poderia ser local repository, enfim, tanto faz. E no caso aqui eu vou utilizar uma classe também, e adivinha só, essa minha classe ela vai implementar o meu iUser repository. Só para facilitar aqui, eu vou passar essa pasta de data aqui para dentro, que basicamente a gente só vai utilizá-la aqui dentro, né? Eu vou ter que atualizar aqui o meu domínio. Deixa eu ver se está correta a importação. E a gente voltando aqui para nossa classe, né? Adivinha só, a gente precisa, né, implementar, né, se eu for colocar aqui o meu find all. Nesse caso é bem simples, eu só estou retornando um dado mocado, eu vou retornar o meu user list e agora eu posso utilizar esse meu in-memory repository também. Então, seguindo o mesmo padrão que a gente criou, eu vou criar o meu arquivo raiz, né, que vai concentrar os meus diferentes repositórios. Então, eu vou chamar de in-memory repository.ts e esse meu in-memory repository, ele tem que implementar aquela nossa interface que reúne todos os meus repositórios. E no caso, né, por enquanto a gente só tem o nosso in-memory repository, tá bom? E o que eu posso fazer, né? Se eu for agora lá no meu, não no meu user find all, né? Se eu for lá no meu, deixa eu voltar para cá.
se eu for no meu user list, né, no meu componente, né, de user list, que é onde a gente está injetando essa dependência por enquanto, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, tá? Eu posso vir aqui, eu vou pegar o meu in-memory repository e ele também tem um user repository. E se eu atualizar a minha lista, olha só, tá tudo funcionando normalmente, obviamente com menos dados mocados aqui. Mas a parte mais interessante disso é que a gente fez uma modificação na parte externa, então a gente voltando para a nossa Clean Architecture, a gente está fazendo uma modificação na parte externa, isso não está alterando a minha parte interna. Então agora isso aqui deve ficar bem mais claro para você. Módulos de alto nível não devem importar nada de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações, por exemplo, interfaces. Então tanto o nosso módulo de alto nível, que no caso é o nosso user find all, ele não está mais dependendo de um detalhe de implementação que era o nosso HTTP client. Ele está dependendo de uma interface repository. E se a gente for olhar também e reparar a nossa implementação do repository, né, ela está dependendo da nossa interface, né? Então, se a gente puder desenhar agora, né, redesenhar a nossa arquitetura, eu já vou explicar um pouco mais esse desenho aqui, calma, mas só para explicar um pouquinho para vocês. Agora o nosso user find all, ele não está mais dependendo da nossa user API. Tem bastante arquivo aberto aqui. O nosso user find all, ele não está mais dependendo da nossa user API e nem está dependendo do nosso HTTP client. Ele só está dependendo do meu iRepository e obviamente também ele de certa forma depende do meu usuário, né, da minha interface de usuário, que é uma entidade alto nível e tá tudo bem, né? Ele depende dessas interfaces. E o nosso HTTP client agora ele depende do meu iUserRepository, né? Então se eu for lá no meu API User Repository, ele está dependendo disso. Então se ele quiser fazer parte do meu código, ele precisa implementar essa interface, assim como qualquer outra que a gente criar, por exemplo, se a gente criar em memória. Então isso aqui é muito interessante, por exemplo, dentro de um contexto de teste. Se eu quiser testar a minha aplicação, eu posso, na minha aplicação real, eu injeto o meu API Repository. Quando eu estiver testando, eu injeto o meu in-memory User Repository, né? E a gente desenha essa linha aqui justamente, né, onde essas setas estão cruzando, que é o que a gente chama de Architecture Boundary, ou seja, é a nossa fronteira da nossa arquitetura. Então lembra do que eu falei lá no início, né? Se a gente voltar aqui, essa seta, né, cheia é a nossa dependência do fluxo e a seta aqui tracejada é o nosso fluxo de controle. Então o nosso fluxo de controle, ele continua nessa direção. Esse meu user find all, ele continua controlando meu user e agora meu user repository, mas né, a minha dependência de código, ela tá indo na direção oposta, ou seja, ela tá cruzando essa minha fronteira na direção oposta, e é por isso que a gente chama de inversão de dependência. Mas não sai do vídeo, eu sei que tá muito bom, você já aprendeu pra caramba, mas tem uma coisa pra gente melhorar ainda mais o nosso código, especialmente se você utiliza React Native. Esse padrão aqui que eu vou te ensinar é matador. E se você é um pouco mais atento, você talvez já deva estar se perguntando aí: ah, Lucas, mas toda vez que eu for utilizar algum caso de uso, algum hook, eu vou ter que ficar fazendo essa injeção, vou ter que ficar fazendo essa importação, eu ainda tenho uma certa dependência aí. Então, cada sistema, cada framework, cada linguagem de programação vai ter a sua melhor forma de você injetar uma dependência. E algumas linguagens são mais fáceis que a outra, algumas ferramentas, né, já são melhores que a outra, mas uma forma bem interessante que eu utilizo e que funciona muito em projetos React e React Native de a gente injetar dependências é utilizando, né, o React Context. Então eu vou aqui na minha pasta de infra, e mais uma vez, poderia organizar um pouco melhor, mas como é só um exemplo, eu vou criar aqui o que eu vou chamar, não é uma pasta, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de Repository Provider. E como eu vou utilizar o context, tá? Ele vai ser um TSX. E no caso aqui, né, eu vou criar esse meu repository, perdão, aqui vai ser Repository Context. E eu posso importar, né, deixa eu fazer as importações, né, do meu create context. Obviamente estou trabalhando com React e a interface de repositories, tá, que a gente definiu. No caso, eu posso também já deixar pronto aqui o meu, agora sim, né, o meu repository provider, que ele basicamente vai ser esse meu repository context.provider. Eu posso até criar também, tá, um hook, tá? Eu vou criar uma função customizada, né, o meu user provider, que ele já vai retornar ali o meu repositório bonitinho, né? Então, se eu não tiver, né, injetado o meu repository, ele vai lançar o erro, mas no caso aqui ele vai retornar, né, se tiver tudo ok. Então agora, né, o que a gente vai fazer? Eu vou lá, né, na raiz do meu projeto, no caso, né, o meu app, e
e eu vou adicionar o meu repository provider, tá bom? Lembrando que eu tenho que encapsular, eu vou fazer a importação, né? Deixa eu fazer a importação, eu estou injetando aqui dentro, então eu não preciso mais passar, né? Deixa eu lá no meu user list, né? Eu posso, né, remover de fato aqui essa dependência, então agora, né, eu posso remover aqui também, deixa eu remover daqui, e eu não preciso mais injetar por parâmetro, tá bom? Eu posso simplesmente, né, pegar o meu user repository, né, importar ele, perdão, aqui deixa eu ajustar, né, e usar diretamente. Então agora não importa quantos casos de uso eu tenho, eu não preciso ficar passando esse parâmetro o tempo todo, né? Lembrando que em algum momento você vai ter que fazer essa conexão com o mundo real. Em algum momento, alguma parte do seu sistema, ele não consegue implementar o princípio da inversão de dependência, porque a gente precisa de depender de coisas complexas, né? Mas aí vai da nossa escolha de onde é melhor a gente fazer essa injeção de dependência. E para projetos React, eu super recomendo que você utilize, né, esse padrão aqui, utilizando o context. Então você pode injetar, nesse caso aqui a gente injetou um in-memory, mas eu poderia mais uma vez ir lá na raiz do nosso projeto, onde a gente está injetando, e substituir isso aqui pelo meu API repository, tá bom? Então deixa eu dar uma atualizada e beleza, tá funcionando aqui normalmente, pegando a nossa lista da API. E esse vídeo já tá acabando, mas não sai aqui porque essa última parte ela é muito importante, e se você não entendeu o que eu vou te falar agora, nada disso que você aprendeu aqui nesse vídeo vai valer. Um problema que as pessoas têm implementando padrões de projeto, padrões de software, o Solid, é que elas acham que elas precisam aplicar isso em tudo que é lugar, mas não é verdade, tá bom? Se a gente voltar, e talvez você também esteja se perguntando, né, se a gente voltar no nosso caso de uso, você pode falar assim: ah, Lucas, mas você tinha comentado que o meu user query, né, eu não coloquei aqui, mas você tinha comentado que o meu user query, né, o meu user query, ele é uma dependência externa, ele é um detalhe de implementação. Então, eu importar e utilizar o user query dentro desse caso de uso é uma violação do princípio da inversão de dependência. E você está correto, eu estou violando o princípio da inversão de dependência nesse caso para o user query. Uma coisa que você precisa entender é que princípios de software, eles não são escritos em pedras, né? Mais importante do que saber como eles funcionam, o que eles são, é saber quando usar e quando não utilizar. Então, até para que você, né, veja uma referência aqui, eu tô com esse paper, né, Design Principles and Design Pattern, do Robert Martin, que é nada mais, né, nada menos do que o paper que cunhou os princípios de Solid. Então, Robert Martin escreveu esse artigo lá em 2000, que foi o que deu origem aos princípios Solid. E se você vir aqui na parte da inversão de dependência, eu já até destaquei aqui pra gente, né? Ele fala aqui, né? If you try, blá blá blá, mas tá em inglês aqui, mas eu vou traduzir, né? Basicamente o que ele tá dizendo é o seguinte: se você tentou e testou módulos que são complexos, mas eles não são voláteis, depender deles não é tão ruim. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer que eventualmente o teu software, ele vai violar o princípio da inversão de dependência. Ele vai depender de coisas que são concretas, como por exemplo, nós estamos dependendo do meu user query. Nesse caso aqui, eu tô analisando como se fosse um projeto real. Eu inverter, né, eu remover essa dependência do user query, ele não é tão simples assim. Primeiro que é um pouco mais difícil, porque o user query é um hook, então a gente entra, né, em detalhes técnicos aqui de como funciona um hook no React, mas mais do que isso, não há essa necessidade, porque essa, né, o React Query, o user query, apesar de ser uma dependência concreta, é algo que no meu sistema não é volátil. Eu já trabalhei em projetos pequenos, médios e grandes, e eu nunca precisei trocar o React Query. Diferente, por exemplo, né, da gente ter criado, né, lá o nosso API repository. A gente tem casos onde a gente vai precisar de uma implementação como essa, que é a da API, ou casos que a gente vai precisar, por exemplo, de algo em memory para testar, mas mais do que isso, apesar de talvez eu não precisar trocar a minha API, pode ser que meu endpoint mude, pode ser que meu formato do meu user API mude. Então, esse meu API repository, né, a minha API, meu HTTP client, essa API que eu estou utilizando, ela é o que a gente chama de implementação concreta volátil, enquanto o meu user query, ele vai muito provavelmente se manter consistente, e é por isso que essa é uma violação do princípio da inversão de dependência que eu aceito. Espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo. Por esse vídeo é isso e valeu, até a próxima.